que tu falaste aqui, portanto, um que foi a morte da tua irmã, que é mais recente. Antes disso também tiveste a perda da tua mãe. Tu tinhas que idade quando a tua mãe faleceu? Olha, a minha mãe faleceu, faz 10 anos este ano, portanto tinha 27 anos, 28. Ok. 28, tinha acabado de fazer os 28, sim, Uhum. sim. Ok. E a tua irmã foi há menos A minha tempo? irmã vai fazer agora 3 anos. 3. Pois, Fez em agosto, exatamente, dia foi 17 de recente. agosto, sim, foi. Uhum. A da minha mãe, foi quando eu estava presa, recebi a notícia quando estava presa, e a minha mãe já estava doente, se bem que eu Hum, não sabia a gravidade de Uhum. a minha mãe ao princípio descobriu que tinha um cancro, que já não havia nada a fazer, contudo ela nunca nos disse, eu só soube agora há pouco tempo porque o meu padrasto me contou, portanto a minha mãe ok. quando descobre o cancro já sabe que ele é terminal. Tanto que muitas vezes eu julguei a forma dela reagir, continuar a fumar, continuar a curtir a vida, não é? E Ok. hoje em dia percebo perfeitamente, portanto, ela sabia que ia morrer, portanto, tentou aproveitar da forma que ela queria e que bem Uhum. entendeu. Uhum. Mas nunca, Ah, pronto, nunca partilhou Nunca nos convosco contou. Não, que. não, não, nunca nos contou a gravidade da situação. Tanto quando a minha mãe morre, eu tinha falado com ela 3 dias antes e percebi que ela estava, pronto, estava muito sedada, não estava a conseguir falar. Hum. E quando saí perguntei logo a uma guarda se a minha mãe morresse como é que eu ia saber. E pronto, e ela contou-me, pronto, disse-me que seria chamada à psicóloga, tanto que quando eu sou chamada à psicóloga e estou a perguntar o que se passa, o que se passa, o que se passa, já sabia o que é que se tinha passado, não é? Uhum. Mas é uma dor, parece que nunca me despedi da minha mãe, é Uhum. Uhum. muito estranho. Não te deixaram. Eu podia vir para Sim. Portugal, se quando tu tinha que vir algemada, não poderia, depende depois também do guarda, não é? Mas Uhum. não poderia estar com a minha família, com os meus irmãos, Uhum. Uhum. e montou-se um circo, não é? Porque as pessoas queriam me ver e eu achei que a minha mãe merecia paz. E eu acho que as pessoas têm que ser umas para as outras boas em vida, não é depois de mortes. Uhum. Porque o que Sim, nós sim. muitas vezes vemos é que as pessoas depois de mortas passam a santas. E não é assim. Uma má pessoa que foi uma vida inteira não é por morrer que passa a santo. Uhum. Uhum. Nem paga todo o mal que às vezes a pessoa faz. Mas a minha mãe, eu não estive com ela quando ela mais precisou, porque estava presa. Nem sempre fui a melhor filha. Uhum. E isso é uma culpa que nós depois. E são anos e anos de terapia e coisas que nós temos que ir trabalhando, não é? E quando chegamos a adultos também vemos que erramos, não somos Eu acho que perfeitos. não há nenhum adulto em consciência hoje em dia que não tenha a sensação de que foi mau filho. Sim, De vez em quando, em Uhum. determinadas alturas. Eu tenho a certeza que fui má filha sim, mas eu em fui muito, muitas eu fui muito alturas má. e. Sabes que eu tive alturas da minha vida em que eu não era a Sara de hoje, entendes? Eu caí num mundo em que era, só pensava em mim e muitas vezes deixei de amar a minha família, mentir, fui mesmo má, Uhum. má. Uhum. Uhum. E agora hoje em dia tento-me regenerar, não é? Hoje em dia sou uma chata, falo com a minha família, digo-lhes todos os dias, às vezes o meu namorado diz: "Deixa-os em paz", mas, Queres compensar quero de certa compensar, forma, sim. E hoje em sim. dia, se acontece alguma coisa, também estou mesmo com a Beatriz. Eu tenho a noção que, quando ela era pequenina também, eu andava completamente louca. Quando a minha mãe teve a Beatriz, eu tinha 20 anos. Portanto, eu nunca. Foi na altura que eu saí de casa, foi a altura que eu Uhum. fui viver sozinha, foi a altura da loucura, foi a altura. Portanto, eu não vivi a infância dela. Depois a Beatriz, quando a minha mãe morre, a Beatriz tem 7 anos. E eu estou presa. Quando saio, também não tinha uma ligação, era minha irmã, amava, mas não tinha aquela ligação porque nunca estive muito com ela. Sim. Quando há a notícia que a Beatriz está doente pela primeira vez, hum, aí sim a nossa relação de irmã. E foi aí que se estreitou. Eu acho que foi aí que realmente eu conheci a minha irmã. E Uhum. é assim hoje em dia com a minha família. Nós, quando alguém tem um problema, metemos para trás as divergências e o passado e vamos lá começar. Aquela pessoa está a precisar de nós. Uma família pequenina, mas que é muito unida. Mesmo quando aconteceu isto com a Beatriz, mesmo o meu pai não sendo pai dela, a minha madrasta e tudo, tiveram sempre comigo. É uma família unida, pequenina, com os seus dramas, porque todas as Todas famílias têm, têm, sim, 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 e sim, nós somos sem claro. todos dúvida. muito intensos, portanto, não, o meu pai também diz aquilo que quer dizer, Yeah. portanto, às vezes acaba tudo a discutir e acaba. Mas hoje em dia também já há aquela coisa de no dia a seguir se ligar Uhum. e pá, já chega, não, já foi, gritámos, passámos da cabeça, acabou. Agora não vou deixar mais de me dar com aquela pessoa por causa das discussões, pelo amor de Deus. Às Uhum. vezes amo-as durante um tempinho, mas depois Uhum. passa, não é? E hoje em dia dou muito valor à minha É isso que família. se chama amor incondicional, não é? Mesmo quando Sim, há brigas e problemas e discussões, não interessa porque sim. estamos lá todos Sim, na sim, mesma uns não é E a para os minha outros. família defende muito os meus, porque quando eu precisei,
eu tinha muitos amigos, eu tinha a casa cheia, toda a gente queria andar no meu carro, né? E realmente quando vou presa, os únicos que estão comigo, mesmo sabendo que lhes menti anos e anos, foi a minha família. Eu vi o meu Uhum. avô ir a uma prisão visitar-me. Ah, o olhar de decepção, entendes? O olhar Uhum. que, claro que ele não queria julgar, não é? Porque eles, principalmente o meu avô tem 82 anos, e o meu Uhum. avô é um jovem, é um homem que já levou com muita coisa e que sempre que eu preciso está lá. Portanto, eu tenho mesmo muita sorte de ter a família que eu tenho, com as suas imperfeições, mas também se fossem todos muito certinhos, também não. Não tinha graça nenhuma, né? Graça, não, Tem não. piada a ser assim. Sim, todos muito loucos, sim. Olha, o que vocês acabaram de ver foi apenas uma pequena parte de uma conversa muito mais longa e cheia de tópicos interessantes que nós temos no nosso canal de diretos, que é o canal Hoje Pode. Podem se inscrever, as indicações estão todas aqui em baixo. E para verem mais partes como esta, assim, os highlights das nossas conversas, subscrevam este canal aqui em baixo, o Cortes Hoje Pode, e também ativem o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um corte novo, vocês são os primeiros a saber.